Boa noite a todos, bem-vindos ao encontro com o Evangelho desta noite. E vamos iniciando o encontro com Jesus, fazendo a nossa prece. Então, convidamos a todos a entrarem em sintonia com os benfeitores amigos, com Jesus, o nosso Mestre querido, sentindo o amparo de toda a espiritualidade amiga, que com certeza está no lar de cada um de nós, no local onde nós nos encontramos, trazendo para cada um essas vibrações amorosas de fortalecimento, de sustentação, de equilíbrio, de saúde. E nesse instante, os nossos corações vão se abrindo em muito amor, confiantes em Jesus, confiantes na presença desse Mestre tão amado, que por amor a nós veio a este planeta para nos ensinar o caminho a seguir. Jesus querido, que hoje cada um de nós possa abrir um pouquinho mais o seu coração, a fim de que tenhamos condições de compreendermos a sua mensagem, que possamos aprender a vivenciar esses ensinamentos tão libertadores e que possamos, assim, confiantes no seu amparo, Jesus querido, perseverarmos no aprendizado, nas lutas, para que possamos vencer um a um as dificuldades que a vida nos oferece, como aprendizado, como maneira de nos tornar mais fortes, mais felizes e desenvolvermos assim todas as qualidades que trazemos como filhos de Deus. Jesus querido, vamos envolvendo também no seu amor o Mário, para que ele possa receber e sentir o amparo da equipe espiritual que coordena a atividade de hoje. Que ele seja fortalecido, inspirado, a fim de que suas palavras toquem os nossos corações e que ao final deste encontro, Jesus, todos nós possamos sentir a força envolvendo o nosso ser. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos, essa noite, aquele tema que eu comecei, ele gerou tanto trabalho e hoje nós vamos continuar um pouco nele, até porque eu achei um texto psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel, que trata dos dias difíceis. Eu tinha falado muito nas horas difíceis. Aí, como eu achei esse texto, eu resolvi meditar um pouco, refletir um pouco nesse texto e dar uma sequência naquelas 2 vezes recentes que eu falei, né? Então, nos dias difíceis, nós vamos encontrar nas nossas vidas que, de tempos em tempos, alguns dias surgem diante de nós e se apresentam de uma forma muito difíceis, né? Mas não só para nós, né? Se olharmos à nossa volta, as pessoas em geral encontram hoje, amanhã, ontem, encontram dias que exigem um pouco mais de cada um de nós. Decisões, movimentos, às vezes saúde. E estudando Emmanuel, ele deixa claro para nós que os cristãos não deveriam se surpreender quando a dificuldade surge. E ele diz isso porque no Novo e no Velho Testamento há muitas informações, há muitas revelações, há muitos ensinamentos que nos dizem que dias difíceis fazem parte das nossas vidas, fazem parte do nosso caminhar, do nosso aprendizado, da nossa ligação com o bom, com o amor, com o justo.
Então, as profecias têm se mostrado, têm se cumprido, e sempre mostrando que o caminho não é o da porta larga, como ensinou Jesus. O caminho é da porta estreita. A porta estreita é aquela que nós vamos passar por aquele espaço menor, sempre dando algo de nós, sempre refletindo alguma coisa para poder passar por aquela porta. Porque disse Jesus: larga é a porta da perdição, a porta do fácil, a porta dos vícios, dos prazeres, né? Prazeres entre aspas, prazeres da matéria, que acabam nos levando por caminhos e nem sempre nos encontramos. O Espiritismo nos leva a raciocinar sobre a vida, né? A filosofia espírita, ela cuida exatamente da existência, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Isso é a existência. Os filósofos na Grécia Antiga se perguntavam sobre isso. Muitos filósofos se sucederam, né? No racionalismo, no iluminismo, no renascentismo, em tempos modernos, mas só a filosofia espírita consegue explicar com clareza de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Exatamente isso é a existência. Então, o Espiritismo, pelo raciocínio que ele nos leva a ter, pelas reflexões que passamos a realizar, nós vamos raciocinando sobre a vida, sobre a existência. E assim, por analisar a existência, por considerar passado, presente, nós também olhamos para o futuro. Nós percebemos que já enfrentamos dias difíceis, e às vezes muito difíceis, seja por enfermidade, seja por problema financeiro, seja pela perda de um ente querido. Todos nós passamos por isso. E todos nós aprendemos, nesse raciocínio espírita, que hoje somos consequência do que fizemos no passado, nesta vida e em outras vidas. E o que estamos fazendo hoje vai trazer aquilo que seremos no futuro. Então, os problemas que parecem difíceis, sugere Emmanuel, percorra sua vida no passado, veja as dificuldades que você enfrentou e veja algumas delas com que facilidade você superou. Foram lutas que determinaram, que exigiram de você esforços e que naquele momento nós achamos que não conseguiríamos superar. Nós acreditávamos que aquelas dificuldades eram insuperáveis. Acreditávamos que nós mesmos éramos incapazes de vencer aqueles obstáculos. Felizmente, aqueles dias se foram. E evidentemente que superamos aqueles obstáculos. E alguns desses obstáculos superados, nós sequer sabemos explicar como conseguimos superar. Não conseguimos explicar nem para nós mesmos como conseguimos vencer tamanhas adversidades, tamanhas batalhas que travamos nós com esses problemas. Não imaginamos, mas certamente contamos com tanta força que chegou até nós. Força essa que nos sustentou. Não sabemos o quanto de força recebemos
que nos deu novo ânimo, que revigorou em nós a vitalidade. Mas de onde vêm essas forças? Já vimos a doença envolver alguém que amamos muito? Em alguns casos, presenciamos doença muito grave, irreversível até. Passamos por dramas até da medicina dizer que não há mais o que fazer. São situações dramáticas, são coisas íntimas. Querer ajudar alguém que amamos e esse alguém não consegue compreender a nossa ajuda. E sentimos um peso em nós. Mas, alerta, Emmanuel, felizmente, também carregamos em nós a vivência de curas. Quantas pessoas conhecemos que passaram por curas tidas como impossíveis? As pessoas dizem milagres, mas milagre não existe. O que existe é merecimento, é buscar ajuda, buscar e encontrar. Mas o buscar não é só pedir, é se esforçar para receber. Também já vimos situações que uma medicação surge e atenua os problemas, como agora, na pandemia. As vacinas são boas, não são boas, o tempo dirá, o tempo não dirá. Fato que uma pandemia cruel, cada um de nós deve saber de casos cruéis. O fato é que as vacinas deram um controle no planeta. Então, há casos que a medicação, que a ciência ajudou a resolver. Mas há casos que só a providência divina livrou da morte, livrou de dramas mais cruéis. Quantas vezes o desânimo já bateu à nossa porta e o pior, nós deixamos entrar. Quantas vezes o desânimo fez com que o problema que tínhamos diante de nós tornasse o obstáculo intransponível. Mas quantas vezes também superamos esses obstáculos? Um pouco por dia, um dia de cada vez, e as coisas vão se acertando ao longo do tempo. Nestes casos que superamos, às vezes, nem demos conta do amparo que recebemos dos nossos mentores, dos nossos guardiães, dos nossos anjos de guarda. Muitas pessoas sequer se lembram da existência deles. Quantas pessoas que nos querem bem e nos dirigem uma prece, uma vibração de fortalecimento, de vitalidade, e sequer sabemos o quanto elas dirigem para nós esses bons pensamentos, essa vitalidade, essa força, essa coragem para enfrentarmos as situações. Somos cercados de pessoas assim. Mas elas não precisam dizer, elas simplesmente dão o que podem. E quando nós nos colocamos na posição de receber ajuda, não nos falta. Não nos falta porque nós não percebemos. Não temos a capacidade da clarividência, da visão espiritual, como alguns têm, para poder notar os mensageiros do Senhor, trazendo a energia que necessitamos, trazendo a esperança que nos falta,
para encararmos as situações da vida. Esses mensageiros não são só no plano espiritual, eles são também no plano material. Às vezes nós, os ouvidos, não os entendem, não os ouvem, não os compreendem. Mesmo assim, eles dão. E dar essa energia é como uma transfusão de sangue, só que o sangue é material e essa energia é imperceptível aos nossos olhos e para muitas pessoas insensível, não se sente. Mas esses mensageiros do Senhor vieram, vêm e virão sempre em nosso socorro. E assim, como num passe de mágica, como tirar a tomada e pôr a tomada, nós largamos aquele desalento, aquela angústia, aquela melancolia e retomamos a nossa vida. E não sabemos nem explicar como, de repente, um ânimo novo preenche o nosso ser e nos conduz a resolver os problemas. São essas doações, essas preces, orações, essa energia que encarnados e desencarnados dirigem para nós. Precisamos estar atentos, porque crises do sentimento, crises de sentimento, por vezes chegam até nós. E elas tentam nos dominar. Crises de angústia, de desespero, de tristeza, de melancolia. E se não percebemos de princípio, elas vão nos envolvendo. E em dado momento elas vão parecer invencíveis. Mas se tivermos um olhar atento, se compreendermos o que Jesus disse, orai e vigiai, o vigiai é sentir essa tristeza, essa melancolia chegando perto e buscar logo uma oração, buscar uma leitura do Evangelho, buscar uma leitura edificante, para que possa limpar o nosso pensamento. Porque essa crise de sentimento, essa melancolia, tristeza mesmo, elas vão gerar angústia. E a angústia só tende a crescer. A angústia é um dos caminhos mais perigosos e invisíveis que conduz o ser humano quase sempre à depressão. A angústia é uma sensação de algo não resolvido, de algo não encaixado. Então, vigiemos em nós, para que ela não se apodere do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar. Porque a angústia conduz à depressão. E a depressão é um caso mais sério, mais complicado. Então, superar, não permitir que a angústia chegue. Felizmente temos esse alerta. Felizmente Jesus falou do orai e vigiai, para superarmos a melancolia, a tristeza, e para podermos sentir a intervenção das preces, das orações, das vibrações que são dirigidas a nós. Para que assim sintamos a tranquilidade, a paz, a serenidade, que pela misericórdia de Deus sempre chegam até nós. Nós é que precisamos aceitar. Porque Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, amor,
sempre tem algum mensageiro, algum enviado para amparar cada um de nós, além dos nossos guardiães. Compete a nós sabermos ligar a eles, mantermos uma sintonia, mantermos um padrão de pensamento para poder estar ligado a essas entidades encarnadas e desencarnadas. Não é só desencarnada, não é só o plano espiritual. Certamente, pessoas que nos amam dirigem orações para nós. Então, nunca esqueçamos que Deus está sempre amparando a cada um de nós através dos seus mensageiros celestiais. Então, a dor, o sofrimento que vem para nós quando um ente querido desencarna, falece, a falta que sentimos é muito grande. É uma dor que não é física, é uma dor espiritual, é uma dor na alma. Saber que aquele ente querido, aquela pessoa que amamos, aquele amigo, não estará mais conosco. Num encontro, num almoço, num bate-papo. E esses momentos ficamos fragilizados e passamos a alimentar pensamentos muito ruins. Nós podemos sentir a dor, nós podemos ir às lágrimas, mas não ficar a vida inteira. Há um momento para sentir isso, e há um momento seguinte para prosseguir. Claro que a ausência causa tudo isso, mas não podemos abandonar as nossas vidas. Deus nos deu uma vida para vivermos essa vida. Porque um dia estaremos prestando contas daquilo que fizemos ou que deixamos de fazer com as nossas vidas. Então é importante saber que qualquer que seja o momento difícil que estamos passando, almas abençoadas, espíritos de luz, apareceram, aparecem e aparecerão a nos envolver em energias de carinho, de amor, de força e de coragem. Mas se eu continuar melancólico, é como se eu botasse uma capa e não recebesse toda essa energia que é dirigida a mim. São fluidos. Fluidos que, se eu permitir, vão me envolver como um bálsamo. Bálsamo que alivia dor, cansaço, mal-estar. E como eu faço para permitir, para poder receber isso? Aceitando a vida como ela se apresenta. E buscando, dentro da minha capacidade, dentro da minha força, dentro da minha coragem, resolver cada coisa que eu acho que precisa ser resolvida. Porque esse bálsamo, quando eu permitir que ele me envolva, quando eu sentir a sua suavidade, as minhas dores vão diminuir. Porque ele vai me fortalecer, vai me encorajar. É o alimento espiritual que falta para minha alma. E o meu coração vai sentir a afetividade desse apoio. Eu vou me sentir mais forte, mais firme. E assim, vou retomar a minha vida. E vou colocar a minha vida no seu curso normal. E vou sentir essa força
e não vou querer mais perder essa força. E eu vou ver que quanto mais eu a buscar, mais forte estarei. E é incrível. Eu farei coisas que antes pensava ser incapaz. Meus irmãos, em Jesus, nunca, jamais estivemos, estamos ou estaremos sós. Sempre, por misericórdia do nosso Criador, alguém estará sempre dando sustentação, coragem para nós. Não desanime, busquem isso, mantendo bons pensamentos. Porque todos esses socorros que não percebemos chegam a cada um de nós que estamos aqui nesse planeta imenso, quase 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E não chegam por acaso. Eles vêm até nós conforme for a nossa persistência, conforme for a nossa fé, a nossa vontade de querer superar as dificuldades. Se persistirmos na fé, cada vez receberemos mais. Porque eles vêm. Mas se eu não abrir o meu coração para receber, eu não vou receber. E como eu abro? Acreditando que Deus está me amparando. Não Deus diretamente, mas Deus através desses anjos espirituais ou desses anjos que estão aqui, encarnados ao nosso lado. Então é acreditar, persistir nessa crença de que Deus está sempre nos amparando. E onde eu mostro a minha fé? E onde eu mostro a persistência da minha fé? Sabendo que Deus vai me atender, mas no tempo dele, não no meu. Eu quero que resolva agora, mas não é no meu tempo. Essa persistência da fé vem da confiança que eu tenho em Deus. Porque se eu digo Deus me abandonou, eu estou dizendo o quê? Eu não estou acreditando em Deus. Eu não estou confiando em Deus. Mas não é só isso. Eu também tenho que trabalhar para que as coisas melhorem. Eu tenho que ter um esforço para fazer as coisas melhorar. Então, a regrinha é saber esperar, confiar e se esforçar para que as coisas melhorem. Assim nos ensina o Espiritismo. Sim, nós precisamos fazer o necessário para que a melhora aconteça. Leon Denis, num livro maravilhoso, Leon Denis, o grande filósofo espírita, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz: o passo fundamental do ser humano é querer. Quando o ser humano quer uma coisa, ele vai se esforçar até conseguir. Diz Leon Denis, o único que pode impedir o ser humano de conseguir o que ele quer é ele mesmo. Então, é querer, é a vontade. A pergunta que fica para nós: eu quero ser melhor? Eu quero ter uma vida melhor? A minha vontade vai em busca dessa melhor? Só eu posso responder. Só eu posso dizer em que estágio eu estou para ter uma vida melhor ou para ter uma vida
mais dura, mais difícil. Uma pergunta muito íntima é: eu quero viver? Eu abandonei a minha vida? Na época de Paulo, 30 anos, ele tinha 30 anos. Ele se dizia velho, idoso. 30 anos. Há não muito tempo atrás, 50 anos, era velho. Hoje, as pessoas estão fazendo 100 e mais de idade. Mas se eu abandonar a vida, eu posso ter 20 anos. Não abandone a vida. A vida é um presente de Deus. Gente, vamos recusar um presente de Deus? Ah, mas a minha vida é muito difícil. Todas são. Uns por saúde, outros pela parte financeira, outros pela falta de alimento, outros pela falta de moradia, outros pela traição. Todos nós enfrentamos dificuldades, ou num campo, ou no outro. Mas Deus nos deu a vida para viver. Então, buscar a bondade de Deus, compreender que Deus é bom, é justo, é amor, para que assim possamos agir melhor, primeiro, para conosco mesmo. A primeira caridade que o ser humano faz é com ele mesmo. Não se sentir inútil, não se sentir abandonado, porque ninguém é. Todos nós temos a mesma potencialidade. Deus deu igual para todo mundo. Então, busque Deus, busque a sua bondade. Diante das dificuldades, sugere Emmanuel, lembre das que você já venceu. Se você superou aquelas dificuldades, por que não vai superar a de hoje? E precisamos entender que Deus, com seu amor infinito, já nos sustentou tanto. E sabem o que mais? Está nos sustentando agora. E sabem o melhor? Vai nos sustentar sempre. Porque Ele é a fonte inesgotável de amor. Então, se dói o dente, a culpa não é de Deus. Não é que Deus te abandonou. Talvez você não tenha escovado direito. Talvez não tenha cuidado. Mas dizer que foi Deus que te fez doer o dente, não. Para ser ajudado, é preciso merecer. Para merecer, é preciso compreender as nossas obrigações para conosco, para com a nossa família, para com Deus, para com os nossos semelhantes, para com o planeta. Eu estou agindo bem comigo, com a minha família, com os meus amigos, com o planeta? Eu tenho essas obrigações. E desenvolver a paciência. Não adianta eu estar na fila, impaciente, que o meu desequilíbrio, a minha desarmonia vai parecer 1 minuto, vai parecer 1 hora. Eu vou olhar no relógio, 10:01. Parece que passou um dia, eu vou olhar no relógio, 10:03. Porque eu estou sem paciência. Paciência é dom. É dom, e esses momentos são ótimos para nos ligarmos a Deus.
Porque se eu ficar impaciente, eu vou estar atrapalhando todo o ambiente. Mas se eu me ligar a Deus numa prece, eu vou estar ajudando a harmonizar aquele ambiente. Então, a culpa não está no outro. Às vezes, o meu jeito de olhar é que precisa ser corrigido. Deus sempre amparou, ampara e continuará amparando a cada um de nós. Força não nos falta. O que falta é o bom ânimo para chegar um dia como Paulo de Tarso e dizer: eu fiz o bom combate. Ele quis dizer: eu dei tudo de mim na minha vida para fazer de mim uma pessoa melhor, para fazer das outras pessoas, da minha família, dos meus amigos e as que eu não conheço, fazer todos melhores. Assim eu estarei praticando o que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu não amar a mim mesmo, eu não vou amar ninguém. Então, a primeira caridade é comigo. Estarei em paz para poder amar aos outros. Muita paz a todos. Nós vamos então agradecendo a Deus a oportunidade das reflexões de hoje, essas palavras de tanta esperança que nos dão aquele bom ânimo para perseverarmos nesse bom combate. E nesse instante nós vamos unindo nosso coração em gratidão ao Pai, em gratidão a Jesus, e oferecendo o nosso amor para que toda a humanidade também possa se beneficiar dessas vibrações amorosas, de fortalecimento que estamos recebendo nesta noite. E assim, meus queridos, vamos mentalizando que do nosso coração partem raios luminosos, rosas, uma energia de muito amor que vai se somando e se transformando num campo magnético poderoso, que envolve o nosso planeta nessas vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de paz. Que os corações se abram para receberem essas vibrações amorosas, levando a toda a humanidade a esperança, o bom ânimo, a alegria, a fé, a certeza de que todos nós somos capazes de superar esses momentos difíceis, porque temos ao nosso lado a ajuda de tantos benfeitores anônimos. Vamos vibrando saúde a todos os doentes, bom ânimo e esperança a essas criaturas, vibrando para que a paz aconteça nos lares, nos locais de trabalho, nas cidades, nos países e entre as nações. Que sejam extintos os combates, as guerras, e que haja o florescimento do respeito, da fraternidade, dessa ajuda mútua entre as nações. Vibremos discernimento para que todas as pessoas possam perceber o caminho que estão seguindo. Que todas nós, Senhor, possamos nos fortalecer no aprendizado dos seus ensinamentos, perseverarmos na nossa melhora diária, perseverarmos nesse caminho de seguir a tua luz, Jesus querido. Mestre amado, que as nossas vibrações cheguem a todo local de dor, de sofrimento, das dores morais, envolvendo em esperança, em alegria, esses corações tristes e depressivos. E muita esperança aqueles que pensam em tirar a própria vida. Vibrando, Senhor, para todos aqueles que retornaram à pátria espiritual, que tenham a aceitação do retorno à pátria amiga e se entreguem à ajuda da equipe espiritual.
E aqueles que ficaram aqui, a nossa vibração de carinho, de força, de muita luz, para que tenham a certeza de que a separação é apenas momentânea. E assim, Jesus, nós te pedimos que essas vibrações amorosas cheguem ao lar de cada um, levando entendimento, harmonia, paz. Que nós, Senhor, possamos receber essa chuva de bênçãos, nos fortalecendo, nos abastecendo desses flúvios maravilhosos. E que na próxima semana possamos mais uma vez estarmos aqui reunidos, Jesus, para nos encontrarmos com o Senhor. Que assim seja. Graças a Deus e uma boa semana a todos nós.